Assim passo a palavra a Andrés. Graças a todos por venir. Obrigado, Tomás e Nídia, pela apresentação. Muchas gracias, Junia. Hola a todos y todas. En esta segunda sesión de los talleres de americanización de saberes. Y tengo el gusto de, de darle la bienvenida y presentar a nuestros colegas y amigos Nidia Pineda y Tomás Haddadi. Muchos de ustedes los conocen, quienes no los conocen, entonces quiero mostrarles pues que con ellos este nodo, en esta sesión vamos a estar trabajando el tema de los cielos americanos y de qué manera el conocimiento en torno a estos cielos americanos circuló, se representó, se apropió, se proyectó. Y ellos nos van a estar hablando de un proyecto que están trabajando desde hace varios meses ya y que sé que además desde hace años han venido pensando en estos asuntos de los cielos en América. Nidia Pineda actualmente es profesora de la Universidad de California, San Diego. Es doctora en letras inglesas y ella ha tenido también varias estancias postdoctorales en la John Carter Brown recientemente y el año pasado también estuvo en la Universidad Autónoma de México como investigadora postdoctoral allí. Y su trabajo se ha centrado en cartografías de la luna, imágenes lunares, y precisamente es allí donde creo que se encuentra de una bella y afortunada manera con el trabajo de Tomás Haddadi, quien es doctor en ciencias, profesor de la Universidad de Sao Paulo, y que también ha estado trabajando y que este año publicó un libro sobre cartografía y mapas lunares, en donde también, como Nidia, trabaja en esa intersección entre la cultura visual y la historia de la ciencia y la historia de la cartografía. Entonces, yo creo que es un dúo, una dupla, una conexión muy estimulante la que ellos han logrado poner en marcha. Y pues para no dar más suspenso, pues quiero que ellos empiecen a contarnos sobre qué han estado trabajando, cómo es que lo van a proyectar y a trabajar en la exposición de la John Carter Brown Library recientemente, y qué ideas, hipótesis y preguntas podemos guardarnos para nosotros con el fin de llevar adelante diálogos, debates sobre la historia de las ciencias en las Américas. Bueno, Tomás, Nidia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y tienen la palabra para que nos cuenten de sus proyectos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por invitarnos y por venir. Voy a empezar a hablar yo, voy a hablar unos 3 minutos, nos vamos a ir pasando la pelota Tomás y yo. Vamos a hablar poquito, vamos a hablar como 20 minutos y esperamos que esto sea una conversación, sobre todo, por muchas razones, porque en esta modalidad Zoom en la que vivimos, lo que más necesitamos es conversar, ¿no? Salir del aislamiento, y también porque tenemos varias preguntas y nos gustaría pensarlas con ustedes. Bueno, les voy a empezar contando el tema, el proyecto, sobre el tema y el proyecto que estamos haciendo, Tomás y yo. Ya llevamos en realidad quizás 2 años pensando en él, pero unos 9 meses trabajando intensamente. Es una exposición en la John Carter Brown Library que se llama Constellations, constelaciones. Es una exposición que entra dentro de un ciclo de exposiciones que se han hecho en la biblioteca sobre el medio ambiente. Me parece que Junia también ha participado en este ciclo. Y nos tocó el elemento, el quinto elemento, ¿no? Los cielos.
La idea desde el principio fue pensar los cielos de las Américas. Pensar desde las Américas, entre las Américas. Ahorita vamos a abrir la cuestión de qué significa jugar con esas preposiciones y las posibilidades, los retos y las limitantes que pueden llevar, ¿no? Las oportunidades también. La idea de hacer constelaciones nos la ofreció Neil Safir. Constelaciones como grupos de objetos. Tomás y yo en nuestras conversaciones fuimos descubriendo que estos objetos tenían que hablar entre sí de maneras inesperadas, de maneras que hablaran tanto a la historiografía como a nuestras inquietudes intelectuales y también a nuestros hallazgos del presente en el proceso de hacer esta búsqueda de materiales para la curaduría. Entonces tenemos unas metáforas como operatorias en esta exposición. Los libros de la biblioteca son las estrellas en el cielo. Las formas de leer son las formas de mirar. Y los caminos que establecemos, nuestras experiencias de lectura, las series o las temáticas que vamos armando son las constelaciones. Ahora, a diferencia de un mapa celeste en la astronomía contemporánea, en el cual una constelación es un ente discreto que no se combina con otros, aquí creemos que las constelaciones hablan entre sí. ¿Sí? El cielo se puede mirar de tantas maneras y se pueden encontrar tantas figuras como formas de mirar. Y entonces, así iniciamos el recorrido curatorial. En marzo nos dimos cuenta de que iba a ser imposible hacer una exposición física. En abril empezamos a hablar de hacer una exposición digital y de las inmensas posibilidades que eso habría para poner en práctica nuestra idea, ¿no? Nuestras metáforas, que en realidad con los libros y las vitrinas tal vez íbamos a tener que cambiar la configuración de los libros dentro de las vitrinas a lo largo del tiempo, como una cuestión de hacer series diacrónicamente, pero la posibilidad de hacer una exposición digital realmente nos daba la oportunidad y el reto de hacer estas constelaciones funcionar de forma sincrónica, ¿no? Voy a pasarle la palabra a Tomás. Bueno, voy a empezar saludándoles en español y inmediatamente vuelvo a mi português. Então, muito obrigado, é uma alegria estar aqui. E a Nídia já apresentou de maneira tão bela as nossas ideias que eu não sei se eu tenho muitas coisas a acrescentar, senão uma pequena anedota que eu acho que é bastante representativa de alguns dos nossos desafios, mesmo antes dessa exposição se transformar num projeto inteiramente digital, como ela é agora. Bem no início do ano, quando numa das nossas primeiras reuniões preparatórias dessa exposição com outras pessoas e gente que tem que se envolver para viabilizar um projeto como esse, nos foi perguntado qual é o arco narrativo da exposição de vocês. E eu acho que isso foi um dos momentos mais interessantes assim, para nós mesmos nos darmos conta de que nós não estamos tentando contar uma história. Narrar, por exemplo, a história da astronomia nas Américas entre 1490 e alguma coisa e 1825. Essa é uma exposição que ela procura apresentar diversas histórias da astronomia ou dos céus nas Américas, das Américas, a partir das Américas, mas ela, ou por causa disso, dessa multiplicidade de constelações, cada uma representando, talvez não exatamente uma história, mas uma possibilidade de se contar uma história. Justamente por causa disso, essa exposição também acabou se tornando uma reflexão sobre
as maneiras de contar a história, ou as maneiras também de representar, de fazer presente a história. E eu acho que isso é uma das coisas que o universo digital nos permite pensar de maneira mais profunda. Ele não é simplesmente um recurso de apresentação, mas ele nos coloca esse desafio de pensar um pouco quais são as poéticas que estão envolvidas nas nossas formas de representar ou apresentar a história. Nós hoje vamos mostrar muito rapidamente para vocês duas dessas possibilidades. São duas constelações entre as cerca de 12 constelações que a exposição vai conter no total. E como vocês vão ver, muitas vezes os objetos eles se encontram numa mesma constelação porque existem aproximações morfológicas, aproximações visuais, aproximações poéticas entre eles, e não necessariamente porque eles constituam séries documentais num sentido absolutamente estrito ou num sentido convencional. Isso é uma das possibilidades que estão abertas para que nós sejamos criticados, mas eu acho que é algo que estamos dispostos a enfrentar, porque o desafio tem valido a pena. Eu volto então a palavra para a Nídia, que vai começar com a primeira constelação de hoje. Muchas gracias, Tomás. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Ok, están viendo una pantalla como con un fondo un poco difuso de grafito y thumbnails de libros. ¿Sí se ve? Ok, bueno. Sí. Ok, aquí hay un conjunto de... Aquí hay un conjunto de libros que pertenecen a una constelación que llamamos Reescribiendo el mito y el tiempo. Rewriting Myth and Time. Hay libros de distintos géneros y de distintas cronologías y publicados en distintos lugares del mundo. Podríamos hacer una lectura cronológica de ellos, pero también podríamos ir de adelante hacia atrás. Y es posible encontrar muchos ecos distintos entre estos libros. Solamente porque quiero, ahorita, puedo empezar por Acosta, por la historia natural y moral de las Indias, ¿no? Como ustedes saben, este es un libro fundamental en el estudio de las colonias americanas. Y Acosta es un autor, este libro pertenece al menos a 3 constelaciones en nuestra exposición. Ahora, en el libro sexto, Acosta habla de los calendarios inca y mexicanos, tratando de hacer una correlación entre los calendarios cristianos y hebreos y de los indios de México y de los Andes. En este intento está realmente yuxtaponiendo marcos de interpretación, está reescribiendo la historia, está convirtiéndola en mito, ¿no? En esta constelación también encontramos el Códice Tobar, que es una de las fuentes más importantes para Acosta y que es el intento más, digamos, ambicioso por hacer una correlación entre los calendarios cristianos e indígenas para el centro de México. También en este intento de reescribir la historia y reescribir el mito que tiene que ver con los cielos, podemos encontrar ejemplos como el de Claude d'Abbeville, que en la historia de la misión de los padres capuchinos en la isla de Marañán describe las constelaciones guaraníes, ¿no? Saltándonos realmente mucho en el tiempo, está el Mercurio peruano, que se publica en Lima. Creo que elegimos una página de febrero de 1791, en el cual Jacinto de Moreira dice que están rescatando los mitos de los Andes y que
es un artículo interesante donde habla del progreso de la astronomía en los pueblos incas, que es una lectura completamente distinta de la que hacen Tabbeville y Acosta, pero simplemente, bueno, seguimos en la misma esfera, ¿no? De temática, de interpretación, de reinterpretación. Y podemos viajar, por ejemplo, a Humboldt, que en la Vue de Cordillère viaja tanto al calendario mexica como a los mitos de las formaciones geológicas alrededor del Valle de Bogotá, a través de mitos cosmogónicos de los Muisca, por ejemplo. Y por último, les podría mencionar, bueno, no por último, antepenúltimo, a Antonio de León y Gama, que habla también del calendario mexica con una actitud de anticuario criollo para rescatar el pasado mexica y escribir una historia nacional, ¿no? Hay muchas diferencias entre todos estos autores, sin embargo, en todos de ellos el tema común es la interpretación del tiempo en comparación con marcos epistémicos europeos e indígenas, ¿sí? Por último, está La estrella del norte de México, de Francisco de Florencia, que es una compilación de testimonios de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y el episodio que elegimos para este episodio de la exposición es aquel en el cual se narra el mito de la fundación de Tenochtitlán a partir de un eclipse lunar y la aparición de la Virgen. Entonces, bueno, aquí hay un esbozo de una constelación y Florencia va a ser la conexión. Estos libros se conectan con otras constelaciones, pero la conexión a la constelação de Tomás vai ser Francisco de Florencia. Então, agora eu vou compartilhar também a minha tela com vocês. Ok. Vocês podem ver o meu slide? Sim? Sim. Ok. Então, essa é a outra constelação que nós preparamos para lhes apresentar hoje. Essa vai atender pelo nome de Instrumentos da Conversão, ou Instruments of Conversion. Eu tentei fazer aqui uma representação também espacial dos objetos que fazem parte dessa constelação. Isso até um pequeno parêntese para vocês, nós ainda não temos a forma visual definitiva dessa exposição. Isso está sendo desenvolvido numa colaboração nossa com cientistas da computação da UNAM. Então, essa é uma outra possibilidade aqui, simplesmente para que vocês tenham ideia disso. Nídia terminou a apresentação daquela primeira constelação sobre a reescrita dos mitos no tempo com o livro de Francisco de Florencia, que é esse que está aqui. Esse livro, que vocês agora podem ver um pouco ampliado, ele, como ela disse, ele faz parte daquela constelação dos mitos e do tempo pela sua, ou por causa da narrativa que ele traz da aparição da Virgem de Guadalupe e da sua associação com um eclipse e a fundação de Tenochtitlan. Mas, obviamente, pode-se pensar nesse livro de Francisco de Florencia também sob o marco da conversão das Índias ocidentais e das tentativas de imposição da fé cristã e todo esse tipo de coisa. Então, a gente tem aqui, logo no frontispício do livro, uma representação da Virgem com motivos astronômicos associados. Isso é uma coisa que perdura durante séculos. Não vou entrar em detalhes agora, como a Nídia não entrou, mas a astronomia ou motivos celestes estão sendo colocados aqui a serviço da tarefa de conversão. Voltamos para aquela constelação e eu posso, por diversas razões, e depois a gente pode conversar muito mais disso, conectar o livro de Francisco de Florencia, na verdade, com qualquer outro dessa constelação e com a constelação da Nídia, mas eu vou fazer uma conexão com este livro aqui, uma outra tarefa de conversão, essa na Nova Inglaterra, fim do século XVII,
um sermão pregado pelo ministro puritano Increase Mather, uma pessoa muito conhecida pela sua participação naquele horrível caso do julgamento das bruxas de Salem. E é um sermão pregado para a sua congregação a propósito da passagem de um cometa e explicando para os seus congregados que eles devem se converter, a tarefa da conversão permanente. Então, aqui é Increase Mather pregando em inglês para pessoas falantes do inglês. A gente saiu completamente daquele contexto do Francisco de Florência e mudamos, inclusive, o motivo astronômico que está por trás. Aqui é um cometa, não são mais as estrelas e as representações da Virgem. De Increase Mather, eu posso passar para esse objeto aqui, que é um outro sermão sobre um cometa, mas esse pregado uns 15 anos depois, e uns 10 mil quilômetros mais ao sul, na Bahia, pelo padre Antônio Vieira, a propósito da passagem de um outro cometa, e também com o motivo da conversão, a voz de Deus ao mundo, a Portugal e a Bahia. Retornamos para a nossa constelação, e aqui do padre Vieira, de 1695, eu vou passar para esse objeto que se encontra aqui no meio, e isso é um compêndio, um vocabulário, um léxico da língua maia caxiquel, uma língua falada no que é hoje o sul do México, Yucatán, e entre muitas outras coisas, nós temos algumas páginas maravilhosas de vocabulário celeste, como vocês veem aqui, o eclipse do Sol, a Lua, o minguante da Lua, a Lua Nova, etc. Pantaleão de Guzmán, que é o autor desse vocabulário, um missionário, e ele considerou que os seus confrades deveriam estar munidos do conhecimento de palavras relacionadas com o céu para sua tarefa de conversão entre o povo caxiquel no início do século XVIII. Saindo de Pantaleão de Guzmán, nós podemos vir para esse livro que está aqui. Nos leva novamente ao sul, nos leva para os Andes. Ludovico Bertoni, esse livro, o frontispício, a página de título se perderam, essa é a primeira página que tem. Ludovico Bertoni, um jesuíta. Isso é mais do que um vocabulário, é uma arte da língua aimara e também um manual de confessores. Eu não sei se vocês vão conseguir ler isso, mas é uma passagem maravilhosa que ensina um confessor a inquirir um aimara se o cometa que foi visto parece para essa pessoa que é um prognóstico sobre algum mal. Isso está em espanhol e em aimara nesse texto de Ludovico Bertônio, 1612. Saímos de Bertônio e passamos aqui para um outro jesuíta que se encontra nesse canto, um jesuíta, François Le Mercier, lá no Canadá, na Nouvelle-France, atuando entre o povo Huron, e ele relata aqui o que ele viu por ocasião de um eclipse da Lua entre o povo Huron no qual ele estava vivendo. Essa é uma das muitas relações jesuítas da Nova França. E, continuando com jesuítas, eu já vou terminar, nós podemos chegar nesse objeto aqui, que é um objeto maravilhoso, um lunário, ou seja, é uma tabela de fases da Lua, uma tabela perpétua de fases da Lua, escrita numa das reduções jesuítas do Paraguai, por Buenaventura Soares, mas daí foi impressa em Lisboa, retornou ali para Santa Fé. O Buenaventura Soares fez algumas correções à mão e depois nós temos uma fantástica marca de procedência de um tenente guarani que foi o possuidor, o dono desse livro durante alguns anos, se interessou por esse lunário. E saindo do Buenaventura Soares, mas ficando na língua guarani, nós podemos passar agora para este outro objeto aqui, Jean de Lery, a sua relação sobre as empresas dos franceses no Brasil. Ele traz uma série de diálogos no fim do livro, em tupi e em francês,
e esse é um dos diálogos, entre outros, com motivação celeste. O céu, o sol, a grande estrela da manhã, etc., e tem perguntas e respostas, ele nos leva de volta para aquele universo do gênero dos vocabulários e dos léxicos. Então, essa é a segunda constelação que a gente teria para mostrar para vocês hoje. Eu acho que nós falamos 20 minutos, ou talvez até um pouco mais já. Não sei se a Nídia quer fazer algum comentário final. Foram 21, 22 minutos, então estamos quase no tempo. Você quer dizer algo, Nídia, antes de passarmos para todos os colegas? Quizás antes de pasar a todos, darles una imagen mental de otros temas que están en el cielo, para que ustedes imaginen cuántas combinatorias son posibles con los libros que acabamos, bueno, que incluyen los libros que acabamos de describir. Entonces, una constelación es aprendiendo a navegar los cielos, con toda serie de cosmografías, esferas. Es una constelación sobre recepción, apropiación, reescritura. Otra, timekeeping en inglés, llevar el tiempo, es una constelación sobre todo con almanaques, efemérides, calendarios. Precisión e imperio, que es una constelación que concierne mucho las conversaciones que se desarrollan en este grupo. Vuelo, fantasía y conocimiento, esto es un capricho delicioso, poético, de viajes cósmicos en distintos géneros e imágenes, un poco de ficción, un poco de sátira. Retos gráficos, ¿no? Es una constelación dedicada a los desafíos en la representación celeste. Instrumentos del deseo. Aquí los actantes principales son americanos, personajes americanos que desean instrumentos, que tienen ansiedad por medir, que retan la instrumentación, que crean su instrumentación y que tratan de construir autoridad a partir de ella. Y otra constelación deliciosa, producto de caminatas en Providence, el fin del mundo, en el cual no solo hay discursos apocalípticos, sino también discursos más pseudocientíficos, instrumentales. Eso para darles una idea, ¿no? de los movimientos temáticos que se dan y los libros que pueden entrecruzarse para incorporarse a esas constelaciones. Y nos ayudaría mucho platicar muy libremente acerca de esto, si ustedes tienen preguntas específicas o generales, lo que quieran. Y tenemos espacio y nos hace mucho bien todo esto porque seguimos construyendo nuestras series. Muchas gracias, Nidia, Tomás, por esta preciosa presentación que creo yo que, bueno, invita a pensar en tantos niveles, ¿no? Yo voy a organizar las preguntas, así que si, no sé, lo pueden ir diciendo a través del chat. Y mientras les doy el espacio un poco para inspirarse, me gustaría un poco comentarles o pedirles en realidad que pudieran profundizar más sobre la metáfora de las constelaciones como herramienta heurística, porque vemos, ¿cierto?, todas sus posibilidades visuales y estas maravillosas conexiones que pueden ir encontrando ustedes, que son muy estimulantes porque, por ejemplo, se saltan lógicas temporales, ¿cierto?, por lo menos cronológicas, invitan a repensar el tiempo, pero también invitan a repensar las vinculaciones, ¿cierto?, entre temas, libros, autores. Entonces, en el fondo mi pregunta tiene que ver con qué posibilidades le ven ustedes a esto como herramienta heurística para la investigación, más allá de la exposición. No sé si alguien más quisiera sumar algún comentario o por mientras quizá les doy la palabra. Andrea. Não sei bem como me manifestar. Bom, primeiro,
Boa tarde e muito obrigada, Nídia e Tomás. Incrível todo o trabalho, enfim, acho que, enfim, estou muito entusiasmada, muito estimulada a ver o resultado. E a minha pergunta é um pouco na direção até do que a Mariana disse, se essas conexões que vocês estão fazendo no interior de uma constelação, se ela que laços a gente pode fazer, que ligações existem, quer dizer, se ela é só, vamos demonstrar como isso é absolutamente espraiado na América, ou seja, então, Paraguai, Nova Espanha, enfim, misturado, ou se há uma conexão de fundo, quer dizer, epistemológica, digamos assim, a postura do missionário em relação ao indígena, ou mesmo que não seja a questão da conversão implícita ali, mas enfim, se foi aleatória essa escolha, obviamente não foi aleatório, mas que tipo de laços a gente pode fazer entre as conexões que vocês fizeram? Se ela é geográfica, se é temporal, se é cronológica, se é epistemológica, como se ligam esses livros, digamos assim, no interior de uma constelação? Júnia também, não sei se... Sim. Eu primeiro queria dar parabéns, fiquei super curiosa, vai ser muito interessante, instigante. Eu tenho uma questão que liga com a questão da Andréia, né? Fiquei pensando, porque lá na nossa proposição do nosso talher, a gente fala de alguns mecanismos, né, dessa relação entre esses diferentes povos na América, né? A gente fala de apropriação, assimilação, borramento, negociação, tradução, transmissão. Então, eu queria saber exatamente se vocês pensaram nessa forma de relação entre esses saberes, né? Como que se dá? É pura apropriação? Esses autores aí simplesmente se apropriam para poder dominar esse conhecimento nativo? Ou há alguma forma de assimilação? Eu queria saber um pouco isso, a questão mais epistemológica aí desses autores, se vocês chegaram a pensar em alguma coisa nesse caminho. E uma pergunta pontual, eu fiquei curiosa, né, dessa do Abbeville, né, da Abbeville lá no Maranhão, quando ele descreve as constelações, mas aí eu entendi a Nídia falando guaranis, mas não tem guaranis no Maranhão. Né, tem índio guarani no Maranhão? Para mim, os guaranis são do sul, não? Eu também não tenho certeza, não, mas assim, eu não sou especialista em índio, não. Mas eu acho que Guarani é no sul, mas não tenho certeza, não. Depois eu vou até conferir. No, en ese pasaje en especial, particularmente habla de la luna guaraní, ahí en esa página. Sí. Tomás, tomamos las preguntas. Eu acho que sim, porque senão a gente nem consegue dar conta de tudo. Eu posso começar, assim, brevemente. Mariana, eu acho que isso que você perguntou sobre a qualidade heurística disso, né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque a realização dessa exposição está sendo para nós uma jornada também de encontrar conexões, algumas das quais, ou muitas das quais, são dessa natureza que nós estamos mostrando para vocês, que eu chamaria de morfológicas, insistiria um pouco nesse termo, sem querer carregar esse termo com qualquer tipo de teoria da história, mas, né, apenas de uma maneira superficial. Mas nós também encontramos, através desse processo que abraça um pouco a aleatoriedade, nós também acabamos encontrando conexões
propriamente causais, vamos dizer, conexões que são aceitáveis do ponto de vista da pesquisa histórica e que possivelmente passavam despercebidas porque a atenção não é voltada para aspectos tão específicos, tão aparentemente secundários de algumas obras. Então, eu poderia dizer para vocês que, assim, do ponto de vista dos nossos instrumentos de trabalho, nós procuramos sistematizar isso que mostramos para vocês ou realmente produzir uma heurística que tem uma expressão concreta, né? Nós temos uma quantidade infinita de tabelas interrelacionadas, cada livro recebe etiquetas, tags, se vocês já viram essas coisas de Instagram, né? Aquelas hashtags, e que são instrumentos para nós pensarmos e que daí nós podemos puxar tudo isso e repentinamente surge, né? Eu não estou falando que isso é assim, de maneira nenhuma, uma automatização da pesquisa, mas isso é um instrumento que faz com que, diante dos nossos olhos, comecem a surgir aproximações como essas, que tem a ver com essa poética da apresentação da história, mas também aproximações que vão numa direção muito mais, e eu acho que a André e a Júnia estavam se referindo talvez um pouco a isso, né, a esse controle epistemológico do nosso processo de investigação, porque, é claro, a gente não está clamando que o padre Antônio Vieira teria, por algum caso, lido os puritanos da Nova Inglaterra, né? Nesse caso, nós admitimos que é uma aproximação morfológica, cronológica, é uma aproximação até em termos de um certo perfil que ambos têm nas suas... nos seus locais, né, como homens políticos e a organização do corpo colonial e etc. Mas, sem dúvida nenhuma, que não há uma possibilidade, pelo menos o nosso método não permite, estabelecer qualquer possibilidade de que um objeto tenha viajado de um lugar a outro e influenciado realmente. Mas, em outros casos, isso aparece, né? Quando nós fazemos, digamos, subséries, toda a série guadalupana, vamos dizer, que nem foi apresentada aqui, mas essa motivação celeste da Virgem, de autores todos publicando na Nova Espanha, ou os almanaques de uma certa região, tem todo um processo de reciclagem dos almanaques. Só aqui na Nova Inglaterra, por exemplo, são aproximadamente 10 mil almanaques dos séculos 17, 18 e começo do século 19. A John Carter Brown não tem, obviamente, tudo isso, mas ela tem uma quantidade muito considerável de almanaques e nós nem pretendemos apresentar tudo isso, mas daí nós começamos a ver que o mesmo impressor é responsável pelos almanaques de duas pessoas diferentes e daí um assume um pouco os negócios na morte do outro e isso vai se transmitindo das formas causais, materiais, aceitáveis, digamos. Bom, eu falo demais, me perdoem. Nídia, me perdoe, sobretudo você, porque me calo agora. No, yo pensaba, Tomás, si tal vez podemos enseñarles algunos tags, por ejemplo, que muestran relaciones internas. Voy a compartir pantalla porque lo tengo aquí a la mano. Pueden ver aquí, esta es nuestra master list. Están viendo algo un poco secreto que no hemos querido compartir con mucha gente por muchísimas razones, porque sabemos que es un trabajo en proceso y somos vulnerables y sensibles, pero aquí nos van a ayudar a pensar también. Bueno, esta es una síntesis, ¿sí? Está compactada. Entonces aquí está el título corto, aquí está la cantidad el número de constelaciones, son variables booleanas, y el lugar en el que aparecen, entonces pueden ver que hay varias repeticiones, y estas son tags.
que realmente funcionan como palabras clave que hemos ido estableciendo realmente no con una taxonomía preestablecida, sino a partir del objeto, en la descripción de la instancia, encontrando categorías que después vemos se pueden repetir en otras instancias. Entonces es como una taxonomía, sí, de abajo hacia arriba. Y no está terminada y no sabemos todavía hasta qué punto estas tags van a ser visibles en la presentación de los objetos, o, por ejemplo, si vamos a hacer un menú de palabras clave curatoriales que van a permitir a nuestros asistentes hacer su propia constelación. Entonces, digamos, las ligas dentro de las constelaciones tienen que ver, o sea, hay que ser muy claros con criterios absolutamente subjetivos que tienen que ver con nuestros campos de investigación, con nuestra experiencia disciplinar. Nos interesa, por ejemplo, mucho, ha sido muy marcado cómo nos resalta la importancia del género. Detrás de la definición de un género hay consideraciones epistemológicas importantes, pero estas quizás no están visibles en estas palabras clave. Sin embargo, cuando nosotros decimos que una obra, como por ejemplo Acosta nuevamente, es historia, historia significa, por ejemplo, la acumulación de instancias de observación directa. Es una actitud epistemológica que encontramos en Acosta, que es distinta de la crónica, en la cual hay información pasada, ¿no? De boca en boca o de escrito en escrito. O también es distinto de una categoría que llamamos reporte de viaje, que tiene que ver con un género de escritura de viaje que tiene sus propias reglas intrínsecas. Tomás, ¿quieres aquí saltar? ¿Meterte? Eu acho que só para ainda nesse processo de descrever para vocês um pouco o nosso trabalho, né, concreto, nós partimos de uma lista completamente desorganizada que tinha algumas centenas de itens e fomos fazendo esse processo em que eu acho que há um elemento de aleatoriedade, há também, como a Nídia mencionou agora, gostos, interesses, capacidades nossas, há constelações, algumas delas que nós estabelecemos previamente como constelações que pareciam se sustentar, por exemplo, essa que eu lhes mostrei, de instrumentos da conversão. O nosso contato com o material já mostrava que isso seria possível, e daí nós fomos afinando. Algumas outras constelações, elas surgiram desse processo de atribuição de palavras-chave ou de tags, como a Nídia mencionou, coisas que, e isso é o que eu dizia antes, que nós não havíamos notado antes, e ao fazer esse processo e utilizar, né, os recursos computacionais aqui, a gente começa a perceber que, uau, existem mais livros do que nós imaginávamos que foram marcados como poesia. Portanto, a poesia celeste nas Américas é alguma coisa que parece fazer sentido. Então, isso vai gerando um processo de constelamento, digamos. Agora, é claro, cada um desses agrupamentos que são gerados dessa forma, eu acho que a gente deve admitir que seria um projeto de pesquisa, um projeto de investigação autônomo, né? E, bom, até com isso eu e a Nídia gostamos de nos tranquilizar pensando que temos trabalho para o resto da vida a partir disso que há aqui, né? Essa exposição, e daí eu volto àquilo que eu mencionei anteriormente, ela não pretende, né, fazer um arco narrativo que esteja determinado cronologicamente ou determinado acompanhando as viagens de um certo objeto. Ela assume, ela admite
que tem esse aspecto aproximativo, que no limite é o que a Nídia mencionou agora, que os visitantes virtuais da exposição possam fazer suas próprias constelações também. Isso é o nosso plano máximo. Ainda não tá claro se vai ser possível do ponto de vista da implementação técnica que os especialistas da UNAM estão trabalhando nisso agora. Então, ela é uma exposição que, tanto a exposição quanto o processo de criação da exposição, eu acho que eles nos permitem encontrar temas de pesquisa, de investigação propriamente, mas também nos permitem jogar, nos permitem, né, fazer nos aproximar desses materiais de uma forma talvez mais aberta, sem um fim ou um objetivo pré-determinado, que eu acho que é algo razoavelmente original e que é o mundo digital que nos permite fazer nas exposições bibliográficas, que muitas vezes elas são organizadas através das lógicas de tesouros da coleção ou simplesmente de uma sequência cronológica e coisas desse tipo. Então, aqui seria realmente uma experiência digital que nós gostaríamos de oferecer para os usuários. Yo solo quisiera agregar rápidamente, así muy a modo de síntesis, creo que criterios de clasificación que nos han ayudado mucho tienen que ver con palabras clave más grandes, galaxias, que pueden ser sociabilidad, género, cuestiones de confesión, conversión, religión, imperio y técnicas. Creo que de alguna manera esas son como los universos que están representados en las constelaciones. Esa es una cosa que pensé ahorita viendo las palabras clave, pero creo que por ahí van nuestras discusiones, digamos, con la historiografía. Muchas gracias. Andrés, Mauricio y Rafael querían hacer preguntas. Andrés, tú primero. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Nidia y Tomás. Fantástico, y también felicitaciones por ese proyecto. Ya no veo la hora de navegar precisamente por la exposición y curiosear y ver cómo lo que ustedes van a crear va a permitir crear precisamente a su vez nuevas conexiones. Entonces suena precisamente como un trabajo que permite luego un trabajo colectivo, ¿no? Un trabajo en donde en efecto es un trabajo de construcción colectiva, de la interpretación del archivo. Y con eso quería, entonces tengo dos inquietudes, dos preguntas o comentarios, no sé cómo vayan a ir saliendo. Uno tiene que ver como con el tema de la morfología. Yo quisiera como, así como Tomás ha querido insistir, yo quisiera otra vez volver a insistir, porque me parece que es algo clave. Me parece que es algo clave. Tomás, de manera muy cautelosa, dice, no quería poner una idea preconcebida sobre la historia y la morfología. Sin embargo, yo creo que es ahí precisamente la polémica, el punto interesante donde podemos debatir sobre cuál es el sentido morfológico, cuál es el sentido de la morfología dentro de esta exposición. Y es que, y conectando con la presentación pasada de Vanina, cuando hablaba pues del archivo colonial, ¿cierto? Estas formas del archivo colonial. De alguna manera también aquí ustedes están proponiendo una manera de abordar ese archivo, ¿cierto? Esa idea general, ¿cierto? De lo que sería el archivo colonial, el archivo de la colonia. En el caso, pues, de la John Carter Brown Library en particular, sería el espacio. Y la morfología, entonces, aparece como una clave de acceso, ¿cierto? Y es ahí donde yo quisiera conocer la pregunta, pues, hacerles la pregunta sobre la influencia de la historia del arte, ¿cierto? Yo he hablado en algunas veces de manera pues muy rápida con Nidia y con Tomás de esto, pero quisiera como aprovechar esta ocasión para ampliar esto, ¿cierto? La idea de constelación misma también ha sido ya utilizada en ese contexto de la historia del arte. Avi Warburg pues
su Atlas Mnemosyne, la idea de constelaciones, de conexiones. Creo que ha mostrado la utilidad, lo productivo de la metáfora, que es incluso también una metáfora conceptual. Y entonces quería preguntarle sobre esa influencia, esa intuición de la metodología barburiana, sobre las conexiones morfológicas entre las imágenes que permiten precisamente explicar no tanto continuidades geográficas, sino sobre todo sobrevivencias, ¿cierto? Como decía ahorita Nidia, quizá creación de tradiciones, supervivencias o sobrevivencias de preguntas que pueden ser a veces pensadas desde como una invariable antropológica. Y entonces yo creo que ahí también viene mi segunda pregunta, y es si esta morfología no nos lleva, que ustedes nos están proponiendo, no nos lleva como a una reflexión antropológica, ¿cierto? Una suerte de antropología histórica de los cielos, lo que ustedes entonces de pronto podrían estarnos presentando, de la manera en la que al comparar culturas, la forma en la que morfológicamente se representan, se dicen, se nombran, se usan ciertas palabras para hablar de los cielos, se conectan creencias, quizá entonces sea un experimento morfológico que nos permita entender antropológicamente los cielos. No sé, o sea, es como algo que se me queda en la cabeza, porque si hay algo que también es muy útil de la morfología es precisamente esa dimensión antropológica. Y la última intervención, pues la última pregunta sería con respecto a las palabras clave. De nuevo, me gustó mucho la manera en la que Nidia ahí rápidamente dijo cuáles eran como los grandes ejes o criterios que se dio cuenta que tenían, pero, y para volver sobre una pregunta que hizo Sabrina, que ahí también estaba la palabra enlightenment, ¿cierto? Entonces, si quizá también la periodización les importa o solamente fue esa, porque es como algo que para ustedes yo sé que es muy importante ese periodo, entonces, o si es otro sentido de enlightenment, bueno, entonces quería como saber eso, y si esas palabras clave son finitas, o si todavía siguen creciendo, o si ustedes ya tomaron la decisión de no, tiene que ser finitas para precisamente dinamizar más las conexiones entre los objetos. Bueno, gracias. Bueno, voy a contestar. Yo creo que por eso, sí, que vayamos pregunta por pregunta, porque si no se hace muy grande, ¿no? Aún son infinitas, pero esto es porque estamos en conversaciones cada vez más intensas con los programadores. O sea, también tenemos aquí un tema de representación del conocimiento. Y en la computación esto se puede resolver de distintas maneras, y necesitamos, para poder lanzar la exposición en mes y medio, hacer un pacto, básicamente con programadores que sean capaces de traducir nuestras ideas de la mejor manera posible. Sabemos que el problema de las bases de datos es que tienes que tener campos definidos, ¿no? Para después hacer combinatorias. No estamos en un momento para hacer una base de una knowledge base que tal vez tiene otra flexibilidad. Entonces, en este momento estamos en un momento muy creativo de permitirnos explorar estas palabras clave, pero va a haber un momento definitiva muy pronto de buscar una manera de sistematizar para poder establecer relaciones internas que ayuden a la representación de lo que tenemos aquí. En cuanto a enlightenment, usamos esta categoría porque es una categoría de actante, porque es usada por los actores mismos. No sería de ninguna manera una categoría para la periodización que Tomás y yo pondríamos aquí, así como no hemos puesto ni renacimiento, ni premoderno, ni medieval, ni moderno, ni nada por el estilo. Aquí es como una palabra que conecta obras entre sí porque la morfología misma lo pide. Ahora, en cuanto a la morfología, podemos tener una conversación de mucho, mucho tiempo sobre esto. Solo diría que aquí la morfología es el soporte físico, que tiene características muy específicas, limitadas por medios de producción y por formas de lectura también. Pero también hay que decir que estas fuentes coloniales son fuentes coloniales, entonces no nos van a hablar de los cielos americanos, nos hablan de cómo las fuentes coloniales crean representaciones del conocimiento de los cielos. Y tenemos que tener eso clarísimo.
Entonces, en ese sentido, yo no sé si podamos decir que estamos haciendo una antropología de los cielos, más bien tal vez de las fuentes, más acotado. E já, diria eu, isso é o que queria responder. Eu posso só completar. Eu acho que essa questão das categorias que nós estamos colocando lá, e Enlightenment, por exemplo, como a Nídia disse, na medida do possível, nós estamos tentando fazer com que isso emerja dos documentos, né? E nesse caso específico é uma categoria de atores, mas a gente tem também uma série de maneiras de identificar as obras que corresponderiam àquilo que a gente pode chamar de metadados, né? Assim, o local em que elas foram produzidas ou impressas, o ano, o tipo de suporte, né? Se é um livro, se é um manuscrito, se é um mapa, etc, etc. Isso é uma coisa que, assim, a gente considera que também não é possível abrir mão de alguns descritores desse tipo, digamos, analíticos, né? Ainda que eles não precisem representar alguma coisa que fosse reconhecida ou que tenha qualquer profundidade maior. E nessa medida, eu acho que a gente até poderia ter optado por alguns descritores que dialogassem com a historiografia e particularmente com a história da astronomia. Isso é uma coisa que fica em aberto até para pensarmos, né? Assim, será que seria conveniente, então, usar Enlightenment como um descritor temporal, usar telescópios, que é uma coisa que não está lá, mas poderia estar, ou etc., uma série de outros elementos assim. Isso me leva também muito rapidamente as perguntas do André sobre morfologia, e eu diria assim, em relação ao Aby Warburg, ele é sim uma dívida que nós temos. Eu acho que há outras coisas que, mesmo sem nós mobilizarmos de maneira muito sistemática, eu percebo que informam o nosso trabalho, tudo que o Carlo Ginzburg escreveu sobre morfologia e história, essa janela antropológica que o Andrés mencionou, eu acho que é a que o Ginzburg mais se utiliza, mas é aquela que eu tenho um pouco de receio de seguir nesse caminho, né? Porque, no limite, eu acho que nós estaríamos, talvez, fazendo uma grande teoria dos céus americanos que não é epistemologicamente viável, né? Não é controlada, ela é puramente baseada em aproximações que tem um elemento que nós admitimos que é subjetivo, que é nosso, né? E só para terminar, em relação ao arquivo colonial, eu achei excelente essa conexão com a apresentação anterior da Vanina. Não que a John Carter Brown seja exatamente, né, um arquivo colonial, ela tem outro tipo de organização, outro tipo de história, mas eu acho que o que nós estamos fazendo com as nossas fontes é um exercício interessante de embaralhar o arquivo colonial, de romper com as categorias herdadas de organização dos documentos e partir de uma quantidade talvez até excessiva de centenas de documentos e, ao longo de meses e de muito tempo, ir reordenando esses documentos, porque, de fato, não há nenhuma necessidade metafísica de que eles estejam organizados da maneira como eles estão nos arquivos ou até, nesse caso, numa biblioteca. É isso. Mauricio. Hola a todas y todos. No sé cómo ordenar mi pregunta y mis comentarios. Estoy tratando de cuadrarme en mi cabeza, pero quizás voy a decir palabras, ¿no? Como un poco
para inspirar. Me llama la atención la imagen del cielo, de estas constelaciones, aún así me parece un poco un cielo estático, ¿no? Como si el cielo, o sea, me faltan satélites, ¿no? Me falta un movimiento. La pregunta ahí es también relacionada con el archivo, cómo es un libro que se mueve, ¿no? Que circula y que al mismo tiempo va dejando estelas en distintos lugares donde estuvo, ¿no? Ese mismo libro tiene su propia historicidad, como también lo puede tener una estrella o un astro. Entonces ahí hay todo un proceso que también es muy poético a la vez y que me gustaría saber cómo hacer que cuando decimos cielo americano no parezca solamente como una sola imagen estática, ¿no? Como que si desde aquí, desde América se viera un cielo. ¿Cómo se puede ver el universo, ¿no? Más allá de la dimensión religiosa o astrológica, ¿no? Y ahí eso me lleva también a pensar esta idea de que hemos hablado en Geopam y qué sé yo, y también obviamente lo hemos compartido, me acuerdo una conversación con Nidia también así, ¿no? Esta geopolítica del cielo, ¿no? Como hay un afán también de leer el cielo, pero también de ponerlo a una disposición geopolítica, ya sea para la navegación, o sea, aparecen nuevas estrellas y también aparecen nuevas formas de hacer geopolítica, ¿no? De utilizar la tierra desde el cielo, o sea, utilizando el cielo para... y ahí se me vienen dos libros que quizás pueden ser pistas también, yo sé que ya están contra el tiempo, que hablan de un poco de cosas como temblores el libro de Sloterdijk que se llama Temblores del cielo, ¿no? Como, ay, se me olvidó el nombre, justo ahora. Y la otra, el de Grusinski, que habla sobre la máquina remonte-Letton, que es la homogenización, ¿no? de los tiempos a partir de las formas de apropiación del conocimiento. Entonces, ahí hay un juego que puede ser útil, sobre todo si están cortos de tiempo. Y el último comentario es que si requieren, me tocó trabajar en una exposición así con muchos libros, muchos textos, mucho archivo, y utilizamos un programa que no recuerdo el nombre, que los metió todo a una máquina y hizo figuras, y fue y le llamamos poética de la navegación, justamente. Entonces les puedo mandar algunas imágenes como referencia porque hicimos figuras más que constelaciones, ¿no? Entonces, que pueden servirles. Así que disculpen por el desorden, pero quizás es la emoción. Nidia, você quer começar? Eu? Ok. Maurício, muito obrigado pelas suas considerações e sugestões. Eu estou já, assim, interessadíssimo nesses recursos que você usou nessa exposição Poéticas de la Navegación. Por favor, nos mande. Em relação aos céus estáticos, eu acho que isso é uma pergunta assim, muito séria, muito importante para nós, né? Porque nós temos essa metáfora que fundamenta a exposição, a metáfora da biblioteca como um universo que possui ali as suas estrelas, e os observadores organizam essas estrelas em constelações, mas, como a Nidia falou no início, dependendo do observador, as constelações são diferentes, né? Assim, nós mesmos olhamos para o céu e dificilmente enxergamos de fato aquilo que um grego 2000 anos atrás ali via, e assim vai. Mas o que eu quero dizer é assim, a metáfora ela pode se tornar também uma amarra para nós, né? E nós talvez estejamos muito presos nessa metáfora, que é
a das estrelas imutáveis. O que muda é o ponto de vista, mas as estrelas, os livros, eles estão lá. Muda a maneira de relacionar um com o outro, de fazer as aproximações morfológicas, mas ainda assim talvez exista esse outro nível mais radical, eu diria, que o Maurício apontou, de mudar completamente esse céu, né? Assim, de incluir algum tipo de movimento, e eu estou falando tudo isso também abusando da metáfora. Eu não sei como isso seria, se seria a inclusão de outros tipos de documentos, se isso seria alguma coisa operacional, no sentido de alguns documentos aparecerem e outros se ocultarem, como no céu, esse tipo de coisa. Eu estou pensando enquanto eu falo, porque é uma provocação importantíssima, essa que o Maurício trouxe. Lídia? Solo pensar que algo importante radica en el diseño y en la animación de la plataforma, que puede, espero, expresar movimiento y conexión. Pero lo fundamental es que el movimiento viene de la experiencia del usuario, del observador, del asistente, del usuario de la app, que va a viajar y se va a encontrar el libro muchas veces en distintas manifestaciones. No vamos a poner la portada del libro en cada constelación, vamos a invitar a leer por diferentes vías, ¿no? Y como muchos libros están en Internet Archive, entonces se puede entrar y leer más y más. Entonces, sí, el movimiento, yo pienso que ojalá y se construya desde la experiencia de la lectura, de una forma bastante tradicional. Rafael también quería hacer una pregunta. No se escucha. Consegue ouvir? Ok. Obrigado pela apresentação. Realmente, eu preciso começar dizendo que o projeto é fabuloso, maravilhoso. Realmente estou muito empolgado por ver a visualização disso, né? Ver entrar em contato com o projeto de uma forma mais dinâmica. E eu acho que um dos potenciais enormes, que eu vou colocar coisas que vocês já sabem, mas que me saltam como muito interessante, é precisamente essa relação de livros e estrelas, né? E o aspecto de análise combinatória que isso gera em termos de potencial, não só para a pesquisa de vocês, mas também para uma plataforma em que outras pessoas possam se inspirar e, enfim, ter insights, se envolver, etc. E me parece que algumas questões que já foram ditas de forma mais fragmentada, mas que são muito centrais na relevância desse projeto, tem a ver com as noções de classificação e organização. Eu acho que esses são dois temas que a mim me parecem fundamentais, até na maneira como vocês relacionam livros e estrelas para transformarem em constelação. E aí, uma sugestão, eu sei que vocês já estão nisso, mas seria que realmente levassem a sério o terceiro passo, que é o da informatização disso. Porque, assim, a gente que é das humanidades, normalmente, ou que não é da computação, tende a fazer essa separação entre as humanidades e os computeiros. Mas eu acho que essa parte, embora ela seja complicada, talvez acho que ela tem um potencial muito importante. Tem um paper seminal das professoras Ana Maria Goldfarb, Márcia Ferraz e Silvia Weiss, da PUC de São Paulo, que chama From Shelves to Cyberspace, que é uma reflexão sobre a organização do conhecimento, em história do conhecimento, história da ciência, e que pensa o cyberspace, o cyberespaço, como um espaço que deve ser historicizado, que deve ser pensado criticamente pelos historiadores também. Então, acho que além de todo o potencial que já foi discutido
por outros colegas. Eu acho que essa dimensão da inserção, o que parece ser uma tragédia por conta da pandemia, teve que sair do físico para ir para o cyberespaço, me parece ser uma oportunidade importantíssima para pensar a epistemologia disso, a epistemologia de um cyberespaço em um processo de musealização. Percebe? Eu acho que há uma série de perguntas que a gente poderia talvez passar uma noite inteira conversando, desculpa, eu estou à noite aqui, sobre isso. Então, essa é uma dimensão classificação, que no fundo é pensar propositadamente como se classificam estrelas de conhecimento e como se classificam livros, como que se classificam obras e arquivos, enfim, e organização. Esse é um bloco, enfim, um comentário. Uma outra questão são duas questões que eu vou conectar para ser breve, diz respeito ao que o Maurício fez menção, a ideia de uma geopolítica do céu, né? Os livros que estão sendo colocados, em geral, como a Nídia disse, são representações europeias sobre um céu, alguns céus, enfim. E aí eu acho que um potencial enorme que existe é como que outros céus podem emergir dessas fontes, embora seja uma tradução dos céus indígenas, dos céus da América, mas que outras possibilidades, como que essa documentação pode permitir ao leitor visualizar, mesmo que de forma mediada, outros céus, né? E aqui a gente está falando de uma ideia muito fundamental, porque céu não é apenas o estudo da astronomia, céu é entender a Terra também, né? E para muitas tribos tem a ver com o ciclo de agricultura, ciclo reprodutivo, etc. e tal. Então, como que cada documento desse permite pensar esses outros céus dentro dessa economia da interpretação dos céus? E nesse sentido, para terminar, vocês colocaram algumas documentações aqui que tem duas línguas, uma europeia e uma outra indígena. Eu acho que essa é uma ponte interessante para tentar. Eu não sei se há linguistas trabalhando com vocês, mas essa é uma outra forma de também articular termos e sentidos sobre os céus a partir de diferentes línguas que de repente também podem ser postadas ou formuladas de forma visual no projeto digital. É isso. Eu posso, então, começar um pouco. Obrigado, Rafael, pelas tuas perguntas, comentários, sugestões. Começando do final, a gente de fato, tem o privilégio de contar com um apoio, uma colaboração de um especialista em línguas indígenas das Américas, particularmente em Guarani, mas uma pessoa que fez um grande projeto na John Carter Brown de organização do acervo considerável que eles possuem de manuscritos ou tipografia em línguas indígenas das Américas. E de fato, tem coisas assim absolutamente fascinantes que surgem a partir disso. E eu acho que isso até já me permite começar a me aproximar das outras coisas que você falou, que assim, esse é um projeto colaborativo, sem dúvida nenhuma, né? Tanto com pessoas de outras áreas das humanidades, como esse colega que eu mencionei agora, quanto com os cientistas de computação. O nosso parceiro principal atualmente na UNAM é um especialista em visualização de dados em grande quantidade através de processamento por algoritmos de inteligência artificial. E é incrível assim, perceber até como algumas das coisas que nós... algumas das coisas para as quais nós damos um nome, digamos, né, no nosso trabalho, elas ressurgem com outros nomes ali na computação também, né? E isso me faz pensar até... Eu conheço o artigo que você falou, das nossas colegas lá de São Paulo, e
me faz pensar no trabalho de pessoas de ciências da informação também, a teoria das facetas, né, e todo esse tipo de coisa que guarda uma relação, sem dúvida, com o nosso conjunto de tags e tudo isso. E eu acho que também, em alguns momentos dos comentários do Rafael, surgiu uma questão que eu acho importante, né, declarar aqui para vocês, até para, se houver algum comentário em relação a isso, que vocês possam nos fazer, nos pressionar em relação a isso, mas assim, afinal, sobre o que é essa exposição, né? Ela é sobre apropriação de conhecimentos astronômicos por colonizadores europeus, ela é sobre o uso de conhecimentos astronômicos para determinado fim, ela é sobre a experiência de olhar para os céus a partir das Américas em outros séculos. Isso é o desafio, né? É decidir assim exatamente. É o desafio, e eu diria assim, a gente tem, eu e a Nídia, uma resposta a isso que é um pouco de recusar e de dizer que os desafios são outros, mas eu acho que a gente tem que admitir que é legítimo que as pessoas queiram saber, né? Assim, essa é uma exposição sobre exatamente o quê? Eu então, em vez de responder, agora eu que lanço uma pergunta também. E passo para a Nídia. Retomo ahí donde lo dejaste. El tema de la dominación es importante para nosotros, no vamos a negar que lo es. Está sutilmente implícito en nuestros tags que parecen tal vez poco ambiciosos en ese sentido. Pero si nosotros incluimos una tag que distingue agustinos de dominicos y de jesuitas, es que sabemos que tienen distintas maneras de trabajar, ¿no? Distintos instrumentos de conversión, distintas formas de apropiación, distintas aproximaciones a la traducción de conocimientos. Entonces, lo que hay aquí es que por un lado queremos dar herramientas para que haya un tipo de automatización computacional. Por otro lado, resistimos a eso porque sabemos que nuestro conocimiento no se puede representar ni automatizar completamente y que tenemos que retar a los computólogos a que representen un conocimiento subjetivo. Conocimientos que pueden ser contradictorios. Y esas son preguntas súper importantes para la inteligencia artificial hoy día. Entonces, no queremos soltar eso, y no queremos por eso poner dominación como una tag. Eso está implícito en nuestra articulación, tal vez fina, en nuestro hilvanado fino de cómo vamos a describir los objetos. Y de fondo tenemos un problema, sí, de ontologías, ¿no? De cómo se representa este universo, y no lo tenemos resuelto. Digamos que escribiremos un artículo con los computólogos donde esperamos abordar algunas de estas preguntas, pero otras las vamos a resolver en un artículo o un escrito, lo que sea, como historiadores que vamos a seguir defendiendo nuestra subjetividad, ¿no? Espero haber contestado también alguna de las tantas ideas. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Sí, me gustaría, Por favor, adelante. muy rápido. Me gustó muchísimo la presentación de Tomás, Emilia. Impressionante porque são três estruturas muito abertas aos percursos e à imaginação. A biblioteca,
la constelación y la red de informática. Entonces son tres estructuras que permiten todo, ¿sí? Entonces creo, Tomás, que no tiene que buscar las respuestas, ni tiene que dar. Creo que como una exposición, yo imagino que la apertura de esto, dominación, pero sí, también es posible una etnohistoria, sí, las fuentes permiten esto también, ¿no? Una etnohistoria y buscar lo dominado a partir de estas fuentes. Creo que, creo que es una apertura increíble. Es solamente para decir que las oportunidades que tiene, que están haciendo, es increíble y agradecer por esto, porque me quedé muy impresionado con las posibilidades. Y creo que formas de capturar las maneras con que las personas van a percorrer esto, de esto se puede hacer un artículo también. ¿Cómo las personas van a trafegar esto? ¿Sí? Porque, como dice Nidia, el lector es que va a construir las formas, ¿no? O como lector o como... Entonces, creo que es esto. Solamente para decir que es un proceso que no se puede capturar, no se puede encerrar, tiene que se abrir. Entonces, es esto, solamente esto. Se eu puder só fazer um comentário em agradecimento ao Zeca por esse estímulo, porque eu, pelo menos, fico sempre muito preocupado que aquilo que seja cobrado de nós sejam as respostas e não as perguntas. E eu fico muito feliz que você tenha se sentido bem com a ideia de algo que não se resolve, mas que se abre para esse universo no qual os usuários também, os visitantes também vão construir respostas. Isso fico muito contente. Se a Lídia quiser dizer algo. Nada más que en cuanto a cómo los usuarios van a experimentar esto, idealmente tendremos una aplicación que permita hacer registros y ese es el gran interés de nuestro colaborador de la UNAM, en realidad, estudiar la visualización de esos datos a partir de la experiencia de personas que vienen de distintos lugares, de visitantes recurrentes. Ellos tienen ideas de si lo hacen por edades o por país, o en fin, esas son preguntas que tal vez nos haremos después cuando tengamos un poco más de material recopilado, pero sí, ojalá podamos saber un poco más de eso. Y muchas gracias también. Perdón, una pregunta corta. Si hay un minuto, no sé si hay un minuto. Sí, hay un minuto, y quería decir también que es posible hacer preguntas en distintos idiomas. Cada uno puede, hablar en su propio idioma. Vanina. No, sí, gracias, Mariana. No, simplemente preguntarle si estaban pensando, porque ahora entendí, con el diálogo al principio no entendía cuál era la propuesta de la exposición. Pero, sin embargo, ahora estoy viendo el potencial y si pensaban trabajar no solamente con computólogos, sino también con bibliotecarios y archiveros de archivos de documentos, digamos, porque esto tiene que ver como dijeron, con presupuestos epistemológicos, pero también que hacen a la clasificación y al reordenamiento epistemológico. Entonces, bueno, la posibilidad de los catálogos en Internet permitiría entonces futuras clasificaciones en constelaciones y bueno, no solamente el catálogo, el fichero por autor, por año, que a veces permite este tipo de vínculos y relaciones, pero no solamente ese tipo de vínculos y asociaciones.
Nidia, se você... Yo solo quiero decir que tenemos ahorita la John Carter Brown que a veces nos saca canas verdes por sus catálogos. Entonces, la verdad, o sea, como todo catálogo, ¿no? Siempre sabemos que tenemos cosas que decir a los catálogos. Entonces, ojalá podamos ahí contribuir a enriquecer esos catálogos. Ahí, o sea, de entrada eso, Tomás. Não, eu acho que é exatamente isso, né? E os catálogos estão sendo também uma viagem muito interessante para nós. Penetrar nos catálogos da John Carter Brown por diferentes vias. Antes da pandemia, nós tivemos a oportunidade de acumular muitas fotografias das fichas, porque tem muitos objetos que não se encontram no catálogo online. O tipo de informação que há nos catálogos também é muito interessante. A gente percebe, né, eles registram também um pouco a época em que o material entrou, registram, eu quero dizer, pelas informações que dão, né? Alguns são sumários, outros se preocupam muito com a bibliografia analítica, outros com a procedência, e é quase que um meta-trabalho também, que é muito bonito esse. No sé si tenemos más comentarios. Yo quería agregar un poco también respecto, Tomás, lo que tú decías de qué es esta exposición, un poco también reforzando lo que decía Rafael. A mí me parece que justamente lo bello es que está abierta, es que no sea una sola cosa, sino que sean varias. A mí por lo menos me hace mucho sentido. Eso. Eu também fico feliz que você tenha concluído isso, Mariana, porque a nossa ideia é exatamente essa, é que essa exposição ela parte de uma motivação que é a coleção de obras de alguma maneira relacionadas com os céus na biblioteca John Carter Brown, mas ela nos abre possibilidades de pensar sobre não uma, mas muitas coisas, né? O que significou olhar para os céus a partir das Américas, o que significou imprimir livros sobre os céus e vender livros sobre os céus nas Américas, o que significaram os céus nesses encontros religiosos, culturais, linguísticos e etc. Pensando também sempre que, originalmente, isso ia ser mais uma exposição bibliográfica que vocês conhecem. A gente entra em qualquer biblioteca de obras raras, bibliotecas nacionais e etc., tem, né, alguns displays com livros dentro deles e organizados por autor, por época, por tema, qualquer coisa desse tipo. E o digital realmente foi uma oportunidade para nós, né, transformarmos isso numa verdadeira experiência de investigação, numa reflexão sobre o significado de expor e na criação de ferramentas para que os visitantes, sejam quem forem, também joguem com essa coleção fascinante de objetos que a biblioteca nos oferece. Bueno, si es que no tenemos más comentarios, quería agradecerles una vez más a ambos por esta bellísima presentación, a todos y a todas quienes participaron también en la discusión. Muchísimas gracias. Y nada, los esperamos para la próxima sesión del nodo. Les vamos a estar enviando la información a tiempo. E eso, muchas gracias. Só quero então fazer um convite a vocês, além de agradecer todo mundo. Nós vamos divulgar para todos os colegas de Helpam, mas provavelmente em fins de outubro vai haver o lançamento dessa exposição, e isso significa, né, a plataforma vai estar disponível e vai haver um evento também com a participação
da Nídia e minha, do Neil Safir e Simon Sheffer fazendo comentários. Então, muito obrigado a todas e a todos. Muchas gracias también. Y también gracias, tenemos que darle gracias a Andrés públicamente, Tomás, porque nos ha dado muchas horas. Estamos haciendo unos videos cortos dentro de la exposición, videos de 10 minutos. Es nuestra incursión en la producción de material audiovisual. Ha sido todo un viaje increíble y Andrés ha sido el estrella de uno de esos videos, con un material, con un objeto de la exposición. Entonces, bueno, también así viene, va a salir el video de Andrés. Muchas gracias, Andrés. Obrigado, Andrés. Eu queria agradecer a todos e esperar que os ouvintes, né, se juntem a nós como um grupo de discussão para o próximo ano, para a gente construir um projeto coletivo.